Olá pessoal, no último vídeo nós começamos a falar sobre as matrizes, que são variáveis que me permitem armazenar conjuntos de valores, assim como os vetores. Qual a diferença da matriz para o vetor? O vetor vai me permitir armazenar uma linha, de elementos. A matriz vai me oferecer uma segunda dimensão, que é a dimensão de coluna. Então, eu consigo armazenar elementos em linhas e colunas, e aí eu consigo avaliar duas dimensões. Se eu quiser, por exemplo, criar um programa ou um algoritmo para um jogo de damas ou para um jogo de xadrez, em que eu preciso controlar linhas e colunas, certo? No último vídeo, eu ressaltei a importância de você saber que, assim como os vetores, quando a gente referencia uma matriz, a gente precisa falar da posição da matriz que vai ser acessada. E aí, como a matriz tem duas dimensões, eu vou ter que fazer referência a duas indicações de posição, Eu vou ter que dizer em qual linha e em qual coluna está o elemento que eu quero acessar. Certo? Então, na aula de hoje nós vamos ver alguns exemplos para deixar mais claro que essa manipulação da matriz vai precisar de referência com relação à linha e coluna. Mais especificamente, a gente vai ver de que maneira a gente preenche uma matriz inteira, de que maneira a gente faz o armazenamento numa matriz 10 por 15, por exemplo. São vários elementos, Uma matriz com 10 linhas, 15 colunas, imagina quantos elementos você vai ter. Então, você vai precisar de uma estrutura repetitiva. Mas será que uma estrutura repetitiva vai dar conta da matriz? Porque ela tem duas dimensões. Então, a gente vai ver de que maneira a gente trabalha com armazenamento de valores na matriz e também com recuperação de dados que eu armazeno na matriz, certo? Então, vamos observar esse slide. Nós vamos trabalhar com a matriz notas. Ela vai ser uma matriz de 35 linhas e 3 colunas. Então, se a gente fosse representá-la visualmente, seria algo semelhante ao que se vê no slide, A primeira linha é a 0, a última é a 34, a primeira coluna é a 0, a última é a 2. Então, vamos considerar essa matriz notas no nosso exemplo. Bom, se eu quiser armazenar valores do tipo real na matriz notas, como eu defini na linha 2, real, notas, 35, 3... eu vou ter que ir de quadradinho em quadradinho armazenando valor, Então, eu vou precisar de uma estrutura repetitiva. Acontece que no vetor eu tinha uma estrutura repetitiva só para varrer o vetor, para passar de posição em posição do vetor, porque eu só tinha uma dimensão para controlar. Mas as matrizes têm duas dimensões. Então, eu preciso controlar linha e coluna na qual eu quero guardar o elemento. Então, vejam que na linha 1, quando eu crio as variáveis que vão controlar a posição da matriz, eu não crio uma só, ind, ou índice. Eu crio duas, uma chamada lim e outra chamada col, para controlar justamente as linhas e as colunas, ou seja, em qual linha, em qual coluna eu quero ir da matriz, certo? E aí, quando eu crio a estrutura repetitiva, também não vai dar para eu controlar a matriz com uma estrutura só, se eu quiser varrer a matriz inteira armazenando valores, porque eu tenho que controlar qual linha e em qual coluna. Então, vejam que nesse exemplo, eu começo na linha 3, criando uma estrutura repetitiva para a linha, Como essa matriz tem 35 linhas, eu começo de lim igual a 0, então lim recebe 0. E vou me manter repetindo enquanto lim menor ou igual a 34, porque eu quero passar por todas as linhas e vou fazer incremento de lim mais, vou pular de 1 em 1, porque eu quero passar na linha 0, na linha 1, na linha 2 e assim por diante. E aí dentro eu coloco uma mensagem assim, notas do, aí vamos supor que seja a primeira linha, a linha 0, então eu coloco primeiro aluno, Se for a segunda linha 1, eu coloco notas do segundo aluno. E aí vou começar a pedir as notas desse aluno, que vão ser armazenadas na primeira linha, mas eu tenho que variar as colunas, Eu não posso armazenar todas sempre na mesma coluna, senão eu perco as notas, só vai ficar a última digitada. Então eu crio uma outra estrutura repetitiva, eu estou no primeiro aluno, então eu tenho que pedir a primeira nota, e essa primeira nota vai para a coluna 0 da primeira linha, que é 0 também. A segunda nota, que vai para a col 1, e a terceira nota, que vai para a col 2. Então, observa que eu tenho a necessidade de ter duas estruturas repetitivas, uma controlando a linha da matriz em que eu estou e a outra controlando a coluna da matriz em que eu estou. Então, como eu tenho uma matriz com 3 colunas, a primeira é 0, a última é 2. Então, essa estrutura repetitiva que a gente abre na linha 6,
que está controlando colunas, começa com col recebendo 0, vai continuar repetindo enquanto col menor ou igual a 2 e também vai fazer col mais, porque eu quero passar pela coluna 0, pela coluna 1 e pela coluna 2, ok? No C++, é muito semelhante, eu também preciso de duas estruturas, né? Porque eu continuo tendo uma variável com duas dimensões a serem controladas. Então, eu preciso da estrutura que controla as linhas e preciso da estrutura que controla as colunas. Então, dessa maneira, eu estou fazendo o armazenamento de valores em todas as posições da matriz notas, que tem 35 linhas e 3 colunas, certo? Então, lembre-se, todas as posições estão sendo preenchidas com os valores que o usuário está informando via teclado. Lá na linha 8 e 9, eu armazeno. Então, esses valores serão guardados na matriz notas. Bom, aí eu recebi a matriz notas e quero exibir. Como é que eu faço para exibir? Será que para exibir eu posso usar uma estrutura só, repetitiva? Não. Para exibir é a mesma coisa que para armazenar. Se você quiser exibir a matriz inteira, então você vai ter que ter um laço controlando a linha em que você está e um outro laço controlando a coluna que você está. Então, vejam que essa estrutura para que a gente abre na primeira linha, controla a linha, né? Para lim recebendo 0, enquanto lim menor ou igual a 34, lim mais. Então, isso vai me fazer exibir as linhas da coluna, da matriz, desculpa. Então, eu escrevo nota do primeiro aluno e aí eu quero mostrar as notas que estão armazenadas em colunas diferentes dessa primeira linha da matriz. E aí eu vou criar, então, uma outra estrutura repetitiva para controlar a coluna, variando de 0 a 2. E aí, na hora que eu for escrever, eu vou colocar lá, ó, a nota, por exemplo, 1 e depois a nota 2 a nota 3 né? E aí, toda vez que eu quiser exibir a nota, a matriz notas precisa ser referenciada quanto à linha e à coluna. Então, observa lá na linha 6 que eu faço o escreva do elemento da matriz. Eu digo notas, lim, col, né? Cada um desses índices entre colchetes. Por quê? Porque é uma matriz, então eu preciso dar indicação de duas posições, entre aspas, né? Na verdade, a posição é a linha e a coluna, mas eu dou indicação de duas variáveis porque a matriz precisa de duas referências. Luciana, se eu disser só a linha, funciona? Não. Ah, se eu disser só a linha, ele vai entender que eu quero a linha toda? Não, ele não vai entender. Ele vai achar que você está trabalhando com vetor, vai ver que é uma matriz na hora de que foi criada e vai dar uma confusão. Então, matriz, toda vez que você for referenciar, você vai dizer posição em relação à linha e à coluna. No C++, para a gente exibir, mesma coisa, gente. C++, repito, super semelhante ao Portugal Studio, né? Então, a gente tem a definição da estrutura repetitiva que vai controlar a linha e a repetição da estrutura repetitiva que vai controlar a coluna. Então, vejam que, nesse exemplo, eu criei o primeiro for para controlar a linha e criei o segundo for para controlar a coluna. Então, eu estou preenchendo ou exibindo a matriz linha a linha, né? E é assim que eu quero, porque é a primeira linha do primeiro aluno. Pode ser que você queira controlar coluna a coluna e não linha a linha. Então, você vai precisar criar essa repetição de maneira diferente, né? O seu primeiro for vai ser controlando coluna e o segundo for controlando linha, certo? Porque você quer manipular a matriz coluna a coluna e não linha a linha, como esse exemplo fez, certo? Pensa melhor sobre isso e tenta imaginar uma situação na qual seja interessante você manipular colunas da matriz e não linhas da matriz. Porque aqui eu preciso que seja linha, né? Porque uma vez que eu mude de linha, eu mudei de aluno. E aí já é outra informação. Então, eu tenho que considerar linha por linha da matriz e não coluna por coluna. Então, se você quiser, novamente, manipular coluna por coluna, vai ser necessário dar uma mudada nessa maneira como as estruturas repetitivas foram definidas, certo? Espero que você tenha compreendido esse armazenamento e recuperação de dados na matriz. Internaliza, que é um pouquinho diferente do vetor, para a gente não ter problema nos exercícios. Até a próxima.